Em São Paulo, flanelinha pode ser multado em R$ 1.500 se coagir ou ameaçar motorista. Michel Temer assina decreto para a criação de documento digital de RG e CPF. Após escândalo de Hollywood, campanhas na internet geram debate sobre a representação da mulher no cinema. E quais os mitos e verdades a respeito da febre amarela e a resistência das pessoas em não participar da vacinação? Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque mais uma vez você está aqui com a gente. Você sabe que esse é o programa que a gente sempre elenca temas aqui que a gente acha relevante para a nossa discussão e você sempre participa dessa discussão, principalmente através das nossas redes sociais. Você já conhece, né? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e aí tem o nosso site que você pode acompanhar todas as nossas discussões antigas do Redação Novo Tempo e também detalhes de todos os programas aqui do Departamento de Jornalismo da Novo Tempo, que é o novotempo.com/jornalismo. Começando o nosso programa, como é que vocês estão? Começando 2018. Começando 2018 um pouco diferente, não é mesmo? É verdade, estamos aqui trazendo mais seriedade para você, de Por quê? barba. Barba é Exatamente. Barba é sinônimo de seriedade? Pra mim eu não tenho seriedade em nada, eu tentei colocar um pouco aqui, só isso. Nem que seja O pessoal do rádio né? que não tá vendo, tô de barba, tá, gente? Não faz diferença para você que tá acompanhando no rádio, mas... Quem estiver ouvindo Mas para aí quem tá pelo- vendo na TV, de repente fala assim, rapaz, olha, esse menino, eu não lembrava dele. Sou eu. André Leite, numa nova Eu versão. não Depois tenho- desse Versão discurso. 2.0. O que você tem a dizer depois desse Zero. Ah, eu discurso, Wagner? não tenho nem nada para dizer, viu? Tô sem palavras. Então quer dizer que vocês são menos sérios, não tem barba? Não. E você também. Não, eu nunca vou ser séria na não. vida. Vamos deixar claro. Você pode deixar um buço. É porque Hélio Moura, Não, ela tirou, ela foi ontem. Hélio Moura e Wagner Cantori Portuguesa? Desculpa. Hélio Moura e Wagner Cantori Vocês estão não precisam impossíveis. de adereços para dar-lhes credibilidade. Ao contrário Só de Sei mim. lá, acho que a gente tá falando mais de Hélio Moura, no caso, né? Não precisa de Ele adereços. transmite mais É que você é mais velho, né, Wagner? Wagner? A pessoa Não é bate tanto o olho também. assim e já fala assim, essa pessoa é mais velha. Então a pessoa que é mais velha, naturalmente, ela já dá mais credibilidade pra coisa. Não, mas entre o Eu Wagner e o podia Hélio, dar eu uma, acho... olha, Tá piorando. eu podia dar uma resposta pra ele que ia ser muito ofensiva. Qual Mas seria Estamos a aqui resposta? entre Eu vou- amigos olha, e irmãos. eu vou falar pra Olha, vocês na hora do começando intervalo. Vai ser 2018. muito legal. Me lembrem. Me lembrem. Eu vou cobrar. Eu só queria dizer que esses meninos estão impossíveis para 2018. só a gente, né? Impossíveis. Eu tô Só a aqui gente. plena, serena. Mas como eu sempre tento fazer aqui nesse programa, vamos deixar de conversa fiada, vamos falar dos destaques aqui que a gente tem na semana. E eu vou começar, como sempre, com Hélio Moura, pra gente falar sobre a reforma da Previdência, que tá em andamento, né, Hélio? Quais são as informações mais quentes que temos no As momento? informações mais quentes são de que o governo tem certeza de que quer aprovar a reforma da Previdência no dia 19, ou 20, ou 21, ou até o dia 28. É porque o governo Porque fevereiro vai até dia 28, vai até dia né? 28. É que ele queria que dia 19 entrasse na pauta da Câmara, é a outra segunda-feira, né? Entrasse na pauta da Câmara, só que o governo disse que já contabilizou com certeza 296 votos, precisa de 308. A oposição fala que não, fala que no máximo o governo tem 240 votos. E aí o governo, inclusive, aceitou que o responsável pelo texto da reforma lá na Câmara, o deputado Arthur Maia, mudasse um pouco e ele mudou o texto dizendo que viúvos de policiais mortos em combate receberiam uma pensão vitalícia com o valor máximo do que o policial recebia. Isso aí era para tentar agradar a uma parte da bancada BBB que tem na Câmara, né, que é Bíblia, Boi e Bala. Então, para agradar o pessoal da Bala, o pessoal da Segurança Pública, Que sigla é essa, gente? é o BBB, Bíblia, Boi e Bala. É uma, Você é uma que bancada inventou ou já bem... existe, Hélio Moura? Não, já existe. Queria ter sido eu. O autor, mas não, Não foi. foi. Mas o fato é que a bancada da Bala é aquela bancada mais
intensa, que quer fim da maioridade penal, que quer o armamento da população. Armamento da população, se possível até cadeira de morte, sabe? Esse tipo de coisa. O Aquela pessoal do bancada boi mais é do rígida. agronegócio. O pessoal do agronegócio, né? O boi, e o pessoal da Bíblia, que é a bancada evangélica. Mas aí, essa mudança era voltada para o primeiro B, né? O da bala. Porque nessa bancada deve ter uns 25 deputados e o governo esperava que pelo menos 20 deles falassem: então, já que vocês vão melhorar as condições para os policiais, para as famílias dos policiais, então a gente vota. Aí o governo começou a considerar 296, mas ainda está bem longe dos 308, pelas minhas contas aqui, 12 que ainda faltariam. Eu, infelizmente, é 2018, mas eu ainda não aprendi a fazer a conta para poder te ajudar, Hélio. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio, que conhece as entranhas de Brasília. Como é que funciona essa questão de bastidores, dessa contagem de voto? Como é que o governo sabe quantos votos ele tem, quantos votos ele não tem? E qual você diria que é a confiabilidade dessa informação de bastidores? Diria que você tem que assistir mais um seriado que tem no Netflix que explica um pouco melhor isso. Eu pensei bem nessa cena, porque lá eles ficam até numa lozinha colocando os números assim, né? E eles têm mesmo isso. Mas acontece o seguinte, o governo, ele, por exemplo, para aprovação da reforma da CLT, o governo fez vários jantares. Nesses jantares, não é só porque o governo é bonzinho, eu vou dar comida para vocês, vem cá, quero jantar com vocês. Não, esses jantares são feitos para conseguir o apoio das pessoas. E nesses jantares, o presidente e os representantes dele vão a cada um e dizem: e aí, você está com a gente ou não está? Mas o que eu vou ganhar se eu estiver com vocês? Olha, o que você precisa? Esse é o tipo de coisa que acontece. Não é exclusividade do governo Temer, isso era assim com Lula, com Dilma, com Fernando, sempre foi assim. E não é nenhuma exclusividade do Brasil, né? Não é exclusividade do Brasil. Em qualquer lugar. Os deputados, os senadores, eles não votam só pela consciência deles ou só porque eles querem fazer bem para a população que os elegeu. Eles querem também outras coisas. Então, num momento como esse, o deputado, por exemplo, esse que eu acabei de citar, né, a bancada da bala, eles dizem: olha, se vocês não flexibilizarem para aqueles que a gente representa, não voto com vocês. Aí o governo vai e cede. Então a gente vai fazer isso. Agora, você me dá a garantia? Dou a garantia, te dou a palavra. Em outros casos, o governo oferece cargos, como, por exemplo, para ter o apoio do PTB, do Roberto Jefferson, ele falou: então vou colocar, me indica alguém aí para ficar no Ministério do Trabalho. Aí indicaram a filha do Roberto Jefferson, a ministra, a deputada Cristiane Brasil, que não conseguiu assumir até agora. Então, você vai vendo aí. Então, alguns vão dando certeza: vou votar com vocês. Então, o governo conta tudo isso aí e diz: olha, tenho 296 comigo, mas ainda tem gente que está na berlinda, está ali em cima do muro, sem decidir. E aí o governo fala o seguinte: enquanto não tiver 308 comigo, eu não coloco isso em votação. Porque o governo não quer perder. Porque se colocar isso e perder, ele não pode apresentar o mesmo projeto de novo. Tem que mudar tudo de novo para poder apresentar. Mas, em resumo, é assim: é na conversa e naquela confiança da palavra. Tanto é que, por exemplo, Dilma, quando estava perto do impeachment, tinha a confiança de alguns, inclusive teve ex-ministros que ela tirou do cargo e falou: volta lá para a Câmara e volta para mim. Chegou lá na hora, foi uma surpresa, o cara votou contra. Isso acontece de vez em quando. Porque naquela época tinha toda uma questão de opinião pública, Sim. Então, né, o voto mais público impossível, então a pessoa tinha um certo constrangimento de ir lá votar contra uma maioria de um público e tal. E com o próprio Temer aconteceu também, na votação das denúncias dele, teve gente que era da bancada, que estava ali apoiando o governo e que tinha se comprometido junto com o partido a votar para derrubar a denúncia e depois, na hora, acabou votando contra o governo. E aí vem retaliação, né? Perde o cargo, cai fora, a gente coloca alguém no lugar. Certeza, mas a base da confiança, aquela confiança da palavra, é o do bigode. É o do bigode. Agora o Leite pode ter esse tipo de contrato. Porque ele tem fio no bigode, não é mesmo? Saindo de Brasília e indo para São Paulo, o Dória, Leite, sancionou uma lei que pode ocasionar uma multa para o flanelinha que coagir ou insistir muito lá, tal, com quem estiver dentro do carro. Explica pra gente. Qualquer pessoa em grandes cidades, até mesmo em cidades não tão grandes, tem flanelinha, né? Aquele rapaz lá que fica cuidando do seu carro. Posso olhar aí, tio? Cuidando do seu carro. E aí o que acontece? Varia muito de cidade. Pode olhar, não vou pra cá. Não vou. Olha a foto. Fica de boa. Eu não posso nem pedir, imagina. Mas o que acontece? Então, em muitas cidades, acontece assim, né? Você fala: eu posso olhar, né? Posso olhar, tio? Ah, beleza. Aí o cara vai, e aí quando você volta, você dá uma moedinha se você quiser e tal, pode ir embora. Só que em alguns lugares, algumas capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, isso é muito intenso. Eu sei que em outras também tem. Quando você chega para estacionar o seu carro na via pública e tem flanelinha ali guardando, eles falam assim: ó,
é R$20 para estacionar aqui, só que a via é pública. Eu falo assim, se quiser estacionar é R$20 e tem que pagar adiantado. Se você falar que você não vai pagar adiantado, o que ele vai fazer? Ô, tio, tem que pagar aí e tal, que a gente está cuidando e tal. Porque ele não é nenhuma autoridade, mas ele está coagindo aquela pessoa a pagar antes. Por quê? Porque se ela não pagar, às vezes naquele momento anterior, quando a pessoa voltar, às vezes a flanelinha já foi embora. Já aconteceu uma vez, eu estava em São Paulo, parei e tive que pagar lá R$20 para estacionar num lugar lá perto do teatro lá municipal, lá fui ouvir uma música lá. Aí quando eu voltei não tinha mais flanelinha nenhuma, nem estava cuidando. Então foi só uma coação para ganhar um dinheiro. Então tem um vereador do município de São Paulo, Fernando Holliday, ele apresentou uma proposta que foi aprovada na Câmara dos Vereadores em São Paulo e que foi sancionada agora, uns dias atrás, pelo prefeito de São Paulo, João Dória, que busca multar em R$1.500 os flanelinhas que coagirem ou que tabelarem o valor que for cobrado por você estacionar na via pública. E isso ainda não está em vigor, tem 90 dias para a lei entrar em vigor, a partir do momento que valeu, acho que foi no dia 3 de fevereiro, se eu não me engano. Então, 90 dias após o dia 3 de fevereiro, passa a valer. Eles ainda não definiram quem é que vai fiscalizar, porque o Hélio vive falando isso, né? Uma coisa é a lei feita, outra coisa é a fiscalização. Então, não adianta nada ter uma lei como essa se não tiver fiscalização. Então, ainda não foi definido quem vai fiscalizar, se é a Guarda Municipal de São Paulo, se é a CT, né, de controle de tráfego e tal. Mas a lei já foi sancionada e agora os flanelinhas em São Paulo, eles não podem deixar de trabalhar, porque em nível federal, a profissão, inclusive, é, regulamentada. A pessoa pode ser flanelinha em qualquer lugar. Ela não está infringindo a lei. Não está infringindo a lei. O que não pode dentro do município de São Paulo, e aí o Holliday que fez a lei deixou bem claro isso, ele diz o seguinte, essa lei ela busca 3 coisas. Número 1, os flanelinhas não podem cobrar sem que a pessoa queira pagar, ou seja, cobrar compulsoriamente, parou aqui, tem que pagar. Não pode tabelar preço ou se valer de métodos de coerção. E métodos de coerção ô tio, você não vai poder estacionar aqui não, se quiser estacionar aqui tem que pagar, e vem para cima de você e tudo mais. Eu ia falar que parece uma lei muito estranha para mim, justamente por isso, porque por mais que se considere a profissão de flanelinha no Brasil, mas é uma coisa estranha. Você considera que o camarada, essa é uma profissão, mas é uma profissão que não tem um salário definido, e o camarada não pode cobrar, e não tem fiscalização para nada. Então, para mim, é uma lei que meio que já nasce morta. Por quê? Porque eu, como cidadão, tenho o direito de parar na via pública onde é permitido, e que não é público, porque em qualquer cidade onde você vá, esse lugar é cobrado. Eu já tenho que pagar o estacionamento rotativo. Posso ficar ali por no máximo uma hora. Zona azul, né? A zona azul, como é chamada em alguns lugares, eu tenho que pagar esse estacionamento rotativo. E, além disso, aí eu sou obrigado, entre aspas, porque não posso ser obrigado, mas todo mundo sabe que é obrigado, a pagar também para o flanelinha. Então, para mim, é uma coisa que às vezes o flanelinha ele pode até não te coagir fisicamente, mas aí você sai, ele risca teu carro, está com medo. E aí você vai fazer o quê? Você não pode cobrar do Estado isso, porque quem já entrou contra o Estado por causa disso perde, porque vai dizer o quê? E como é que você comprova que houve essa coação? Como que você comprova? Vamos supor que vai ser lá, sei lá, a guarda municipal. Aí você foi coagido. Aí você, de repente, tem um guarda municipal, você vai lá, ele me coagiu, ele falou que se eu não pagar, não sei o quê. Quando chegar lá, você viu meu bem criança mimada, né? Aí quando chegar lá, junto com o cara, que é a Suzane que eu tô apontando, ela vai pegar e vai falar assim, não, imagina, eu falei que se ele quisesse, eu cuidava do carro dele aqui, aí vai ser a minha palavra contra a do flanelinha. Eu já passei por uma coisa semelhante. Estacionamos o carro e aí veio um cara 3 vezes maior do que eu, vou dar uma olhada aí, tio. E aí você... Eu nem respondo nada, né? Beleza. Aí a gente foi, assim que nós saímos dessa rua, encontramos guardas municipais. Eu falei, olha, eu estacionei o carro ali e é estacionamento rotativo. Paguei lá na Zona Azul, coloquei a moedinha lá, coloquei no vidro do carro o papel e falei, olha, só que o cara tá me cobrando ali e eu não quero pagar, mas eu fico com medo de chegar lá, o cara depois querer me coagir ou riscar o carro. Aí os 2 guardas municipais falaram assim, guardas civis disseram... Pois é, eles estão sempre ali, rapaz. Não tem jeito, não. O que você faz? O que eu vou fazer numa situação como essa? Você vai recorrer para quem? Para sua mãe? E agora, minha próxima ação é o quê? Chamar meu pai para ele brigar com o cara? Entendeu? Isso. Esse é o tipo de lei que, para mim, é natimorta. Quando você for falar com a sua mãe, ela vai falar, não se junte com essa gentalha. Fala, filho, vai de ônibus. É tipo isso.
Vamos lá, seu destaque, Suzane. Então, o Temer agora está com Deixa eu me recompor. uma ideia fantástica, que é colocar todos os nossos documentos disponíveis de forma digital, de repente, no nosso dispositivo móvel. É isso mesmo. O que eles estão chamando de DNI, Documento Nacional de Identificação. Então, a gente vai poder usar nos nossos, principalmente no smartphone, né, que a gente sempre está carregando, do que tablets, por exemplo, o RG, vamos poder incluir o CPF, certidões de nascimento ou de casamento, e título de eleitor, e há uma ideia de que a gente também possa colocar junto nesse documento unificado a carteira de habilitação. Então, a carteira de habilitação não é certeza ainda? Não é certeza, eles estão estudando a possibilidade. Poxa, era o principal que precisava ter. Então, mas já existia uma ideia de colocar a carteira de habilitação digital. A gente já trouxe esse destaque, que também era uma coisa que poderia acontecer. De repente, resolve e coloca tudo junto. Enfim, o importante é que a gente vai ter os principais documentos, né, todos esses documentos juntos, e vai começar a partir de julho a valer isso daí. Então, Wagner, o processo vai ser muito simples, né? Que vai começar a valer a partir de julho. A pessoa vai baixar um aplicativo, ela vai se cadastrar, só que para o documento valer, a gente vai precisar ir num tribunal eleitoral, né? No TRE, para a gente, então, cadastrar a biometria. Tem um processo que eu achei muito legal, assim, de segurança, porque a identificação vai ser feita por um QR Code, que é um código, né? Provavelmente a gente vai ter assim como funciona o código de barras por um leitor, esse QR Code, para quem não conhece, é a mesma função. Então, para não ocorrer algumas fraudes, eles ainda estão estudando, mas uma das coisas interessantes é que para a pessoa não dar print, né, no documento, primeiro que a cada vez que a pessoa usar o aplicativo e for mostrar o documento, um novo QR Code vai ser gerado, né, com data, horário e tudo mais. E também para não dar print no documento, ter algum problema de falsificação, tirar foto, enfim, vai ter uma marca d'água. Então, tem todo um processo de segurança por trás desse esqueminha. Ainda não está valendo, alguns testes já estão sendo feitos por alguns funcionários públicos, né, eles já começam a testar, mas a novidade, quem sabe, a partir de julho já começa e a gente vai poder usar. E você não vai precisar sair de casa carregando a carteira e um monte de coisa. Você só tem que carregar o carregador do celular. Isso é muito importante. Ficar sem mas bateria, sabe qual é o lance? já é. Tem que entrar a carteira de motoristas. Porque... Motoristas. Motoristas, esse. Porque o que acontece? A gente não é obrigado a andar com todos esses documentos, né? Quem tem a carteira de motorista pode andar só com a carteira de motorista e obrigatoriamente ela é aceita para coisas porque já tem um cotidianas CPF ali, e o RG né, lá. RG. É só quando você vai fazer uma coisa muito específica, né? Você vai se matricular numa universidade, você vai começar um novo trabalho, que você tem que levar RG, CPF, certidão de casamento ou de nascimento e tal. Então, essa história de você andar no dia a dia sem carregar o teu documento, para quem é motorista, que é grande parte da população que é obrigada a andar com um documento, é que tem que estar aí, gente, disponível digital. Não, claro. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que andam com todos os documentos, o que talvez seja um problema, né? Andar extremamente perigoso, né? Com todos os documentos. Os especialistas em segurança pública dizem que esse não é o que a gente deve fazer. Porque senão você perde, alguém te rouba, já era, vai todos os seus documentos embora. E a parte legal é que, por mais que alguém te roube o celular, enfim, você vai poder ter isso muito mais rápido do que se você tivesse que pedir uma segunda via, que é o propósito do governo, né? Deixar um pouco essa questão da burocracia, principalmente para a pessoa que tem que pedir segunda via e tudo mais. Tipo, certidão de casamento, que é uma coisa complexa, né? Quando a pessoa perde e ter que ir lá no cartório, aquela coisa toda. É bem prático. Tomara que essa sua sugestão seja ouvida pelo Temer, entendeu? Hashtag... Fica a dica aí para você, tá? Parece que Minas Gerais e Pernambuco já tem essa carteira de motorista digital. A de motorista. Então, vamos imitar aí, gente. Muito bom. E colocar tudo num só, né? Mas legal a ideia. Muito bom. Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre as campanhas na internet após essas denúncias contra assédio sexual em Hollywood e como as mulheres vêm sendo tratadas no cinema, vêm sendo retratadas no cinema. Esse debate a gente volta com ele logo depois do intervalo, não saia daí.